A gente vai agora fazer uma revisão da função do segundo grau e da equação do segundo grau. A função do segundo grau tem esse formato genérico aqui, ó. ax2 mais bx mais c. O a, o b e o c são constantes, certo? Por que função do segundo grau? Porque aparece um x ao quadrado, devido à presença desse termo aqui, certo? O maior expoente do x é um 2. Então, por isso o nome função do segundo grau ou função quadrática. A gente sabe também que se esse a for positivo, a parábola é virada para cima, aqui onde está o cursor, a positivo. Se o a for negativo, a parábola é voltada para baixo, ok? Exemplos aqui, y menos x2 mais 9. Nesse exemplo, o a é menos 1, parábola para baixo, certo? O b é 0, o b é o número que multiplica o x, né? Ele não aparece, então é 0. E o c é igual a 9. Outro exemplo, o a é menos 2, o b é 20 e o c é 0, certo? Nesse exemplo aqui, o a negativo, parábola para baixo. Esse exemplo aqui em destaque, eu destaquei, yx2 menos 5x mais 6. O a é mais 1, parábola para cima, positivo. Eu fiz o gráfico aqui, ó, parábola voltada para cima, certo? Eu coloquei aqui, isso aqui é o gráfico dessa função aqui em destaque, certo? O gráfico da função em destaque. Eu coloquei aqui as raízes, 2 e 6, são os pontos onde o gráfico corta o eixo x, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Como é que você encontra as raízes? Você faz a coordenada y igual a 0, certo? Nesses dois pontos, o y zera. Então, você vai aqui na função do segundo grau, certo? Faz o y igual a 0. Essa sua função do segundo grau, ou função quadrática, vira uma equação do segundo grau. Então, eu fiz aqui o y igual a 0, ó, em destaque de novo. Ó. Fiz o y igual a 0. Se você resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar o quê? Dois valores possíveis, 2 e 6, que são as raízes, certo? E qual a diferença entre uma função do segundo grau e uma equação do segundo grau? Observe que na função você tem duas letrinhas, ó, y e x. Você dá valores para x, então x é variável, porque você dá o valor que você quiser, né? Então a gente chama de variável independente. E você encontra valores de y. Então, y é a variável dependente, porque depende dos valores que você deu para x. Então, na função, você tem duas letras. Você dá valores para x, acha valores de y, certo? Na equação do segundo grau, aparece uma única letrinha, ó, o x, certo? Observe que não aparece y. O x aqui não é mais variável. O x é uma incógnita. O x não assume qualquer valor. Só tem dois valores possíveis que satisfazem essa equação. É o 2 e o 6, as raízes. Então, o x não é qualquer coisa. É só 2 e 6, nesse caso específico aqui, certo? Então, o x agora é uma incógnita. Então, essa aqui é a equação do segundo grau ou equação quadrática, certo? Então, observe que tem que aparecer o termo x ao quadrado, ok? Aqui do lado direito, aqui eu tenho duas situações. O a positivo quer dizer o quê? Parábola virada para cima, voltada para cima. E a outra aqui, o a negativo, parábola voltada para baixo, ok? Isso aqui é o gráfico dessa função aqui, ó, x2 menos 4x mais 8. Observe que o a é mais 1, parábola para cima. Esse gráfico tem um ponto de mínimo, certo? Tem um ponto de mínimo. Isso aqui a gente chama também de vértice da sua função. Quer seja um mínimo ou um máximo, a gente chama esse ponto aqui, ponto A, de vértice. Essa linha vertical em vermelho, tracejada, é um eixo de simetria. Ela divide o gráfico, esse eixo divide o gráfico em duas bandas iguais. Então, essa linha aqui é um eixo de simetria, certo? Observe que a minha função tem um ponto de mínimo, certo? E significa o quê? Isso quer dizer que você vai aumentando o valor de x, observe que o y vai caindo, ó. Essa linha aqui em verde vai caindo até atingir um valor mínimo. É o y igual a 4. Então, isso aqui é o mínimo da minha função, certo? A partir daqui, o y volta a crescer. Repetindo, o y vai diminuindo, ó, até o x igual a 2. Quando o x for 2, o y tem um valor mínimo, y igual a 4. A partir do x igual a 2, o y volta a crescer de novo. Então, o mínimo da minha função é 4. Então, quando você fala em mínimo, se refere a um valor de y, na coordenada vertical, certo? Esse aqui é um ponto de vértice, ponto A. Quais são as coordenadas dele? Coordenada x do vértice é 2. Eu botei, ó, x do vértice 2. Esse V aqui é de vértice. Coordenada x do vértice é 2.
E a y do vértice, que é um ponto de mínimo, é 4, certo? Coordenadas do vértice, 2 e 4. Então, quando você fala no mínimo da função, não é um valor de x. O mínimo da função não é 2, certo? Observe que o x não é limitado aqui. O x aqui tem um valor 2, mas ele continua crescendo. 2, 3, 4, 5. O mínimo da função é um valor de y. No caso aqui é 4. É o menor valor que a função assume, ok? Se você achar a coordenada x desse mínimo, desse ponto de mínimo, ou do vértice, como é que você acha a coordenada y? Você simplesmente vai na função, troca o x por 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, mais 8. Você vai obter o mínimo da função, que é o y igual a 4. O menor valor que o y assume, certo? Esse ponto C aqui, esse ponto C, no caso aqui da minha função, é 8, né? É esse número que aparece sozinho. É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Repetindo, o C é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y, o eixo vertical. Se você fizer x igual a 0 aqui, ó, você vai obter y igual a 8, né? x0, y8, coordenada desse ponto, certo? Mudar o valor desse C, simplesmente você está deslocando o gráfico na vertical, puxando para cima ou para baixo. Aumenta o valor de C, o gráfico sobe. Diminui o valor de C, o gráfico desce, ok? A outra situação, o gráfico dessa função aqui, ó. O A é negativo, menos 1, parábola voltada para baixo, ok? Observe que a minha função agora tem um ponto de máximo. Isso quer dizer o quê? O y vai estar crescendo, ó, o y está crescendo, até atingir o maior valor possível, menos 5. Então, isso aqui é o máximo da minha função, certo? A partir do x igual a 2, o y volta a diminuir de novo, certo? Então, isso aqui é o ponto de máximo. Então, esses dois pontos aqui a gente chama de vértices, eles estão em cima do eixo de simetria, o eixo que divide o meu gráfico em duas bandas iguais, certo? No caso da parábola voltada para cima, é um ponto de mínimo. No caso da parábola voltada para baixo, é um ponto de máximo. Então, repetindo aqui. Por que ponto de máximo? Observe que quando o x cresce, o y está ficando cada vez menor, o y está diminuindo, até atingir o maior valor possível. Esse maior valor é menos 5. A partir do x igual a 2, o y volta a diminuir de novo. Então, o máximo da minha função é menos 5. Tendo sempre em mente, quando eu falo mínimo ou máximo, é um valor de y, não é um valor de x, certo? Então, a coordenada desse vértice, ou máximo da minha função, é x igual a 2, y igual a 5. X do vértice, 2, certo? Como é que eu acho a coordenada y do vértice? Você vai aqui na função, troca o x por 2. Aí você vai achar esse y máximo, o y do vértice, que é o menos 5, né? Menos 9 é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, o eixo y. É só colocar o x igual a 0 aqui, ó. Você vai obter o valor de C, y menos 9, ok? Eu coloquei um quadrozinho aí que está aparecendo para vocês, onde você tem duas parábolas, voltada para cima e para baixo. E aparece a coordenada x desses pontos de mínimo e máximo. Essa coordenada x do ponto de mínimo é menos b sobre 2a. Ou seja, a coordenada x do vértice, não importa se a parábola é para cima ou para baixo, a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a, certo? A coordenada y do vértice está aparecendo aí para vocês, ó, menos delta sobre 4a. Coordenada y do vértice, mas não precisa decorar esse menos delta sobre 4a. Basta que você lembre que a coordenada x do vértice, seja o mínimo ou o máximo, é sempre menos b sobre 2a. Basta lembrar isso. Para achar a coordenada x, depois que você achou a coordenada x, é só substituir na função. Aí você acha a coordenada y do vértice. Então basta que lembre quem é a coordenada x. É dada por essa formulazinha aí, certo? A y, eu substituo a x na função, ok? Vamos ver aqui dois exemplos, né? Aqui eu tenho um gráfico, aqui onde está o cursor, eu tenho um gráfico dessa função aqui, ó. x2 menos 8x mais 10. O a é 1, o b é menos 8 e o c é 12. O a é 1, positivo, parábola virada para cima, voltada para cima, certo? Observe aqui que eu encontro as raízes 2 e 6. Como é que eu acho essas raízes? Você vem aqui na função, faz o y igual a 0. Faz o y igual a 0, certo? Que são as coordenadas desses dois pontos, ó. Y igual a 0, aí a sua função vira uma equação do segundo grau. x2 menos 8x mais 12 igual a 0. Vira uma equação do segundo grau. Que você resolve tirando delta, né? Você já sabe, né? Isso aqui é uma revisão. Aí você vai achar duas raízes, 2 e 6.
os dois pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. É certo? Parábola para cima porque o A é positivo, mais 1. Ok? Observe que eu tenho aqui essa linha em vermelho, tracejada, é um eixo de simetria, que divide o meu gráfico em duas bandas iguais. Como é que eu acho a coordenada x desse vértice aqui? Coordenada x, desse ponto de mínimo. Você pode fazer de duas maneiras. Se você conhece as raízes, no caso aqui eu conheço 2 e 6, você soma as raízes e divide por 2. Certo? O eixo de simetria está bem no meio das duas raízes. Ó. Na metade do caminho entre as raízes. Então você soma as duas raízes, 2 e 6, divide por 2, dá 4. Então essa coordenada x do vértice é 4. Certo? O eixo de simetria passa em cima da coordenada, em cima do vértice, certo? Mas você tem também outra maneira de achar a coordenada x do vértice. É a formulazinha que a gente acabou de falar, ó. Menos b sobre 2a. Para achar a coordenada do vértice, x, né? Você troca o b por menos 8, aí tem o menos da fórmula, né? O menos da fórmula, e o a por 1. Faz uma continha simples, dá 4. Observe que deu a mesma coisa. Ó. Então, repetindo, eu tenho duas formas de achar a coordenada x do vértice, que vale tanto para a parábola para cima quanto para a parábola para baixo. A primeira forma, se eu subir as raízes, eu somo as duas e divido por 2. Deu 4. Ou então usa a formulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a. Dá 4 também, a mesma coisa. Ok? Coordenada y do vértice. Você vai lá na função, troca o x por 4. 4 ao quadrado menos 8 vezes 4, mais 12. O y dá quanto? Fazendo a continha simples, vai dar menos 4. Então, esse aqui é o mínimo da minha função. O menor valor que ela assume. Mínimo por quê? Como a parábola é para cima, observe que o y vai diminuindo, ficando cada vez menor, até atingir aqui a linha em vermelho, um valor mínimo, que é menos 4. A partir do x igual a 4, o y volta a crescer de novo. Certo? Volta a crescer. Onde é que o gráfico corta o eixo vertical? Aqui no ponto C, ó. C igual a mais 12. Certo? C igual a mais 12. Se você fizer x igual a 0, o y vai dar mais 12. Então esse é o ponto 0 e 12. Ok? O outro exemplo é o gráfico dessa função aqui, ó. Menos x2 mais 14x menos 13. O a é menos 1, o b é 14 e o c é menos 13. A negativo, menos 1, parábola virada para baixo. Certo? Parábola voltada para baixo. Como é que você acha as raízes? Você vai aqui na função, faz o y igual a 0. Aí a sua função vira uma equação do segundo grau. Você resolve a equação do segundo grau, você vai achar dois números, 1 e 13. Certo? 1 e 13. Ok? Então, essas aqui são as raízes da minha função. O x do vértice, a coordenada x do vértice, observe que o vértice agora é um ponto de máximo. Né? O y vai crescendo até atingir um valor máximo, depois o y começa a diminuir. Ó. Tem duas maneiras de achar a coordenada do vértice, coordenada x. Você soma as raízes, tá aqui, soma as raízes e divide por 2. Isso se você subir as raízes, certo? Lembrando que isso aqui só funciona se a minha função tiver raízes, né? Certo? Então eu posso usar essa formulazinha aqui se a minha função tiver raízes. Ok? Então eu somo as duas raízes e divido por 2. Ou você pode usar a formulazinha, menos b sobre 2a. Da mesma coisa, ó. O b é 14, tem o menos da fórmula, o a é menos 1, o x do vértice dá 7. Observe que dá a mesma coisa. Então, tenho duas formas de achar a coordenada x do vértice. Ou somo as raízes, se tiverem duas raízes, né, diferentes, somo e divido por 2. Ou uso a fórmula menos b sobre 2a. Dá a mesma coisa, 7. Certo? Coordenada y do vértice. Depois que achou a x, vai na função, troca o x por 7. Vai dar y 36. Então, isso aqui é o máximo da minha função. Certo? É o valor máximo. Observe que o y está crescendo, quando o x cresce, né? Até atingir aqui no x igual a 7, o valor máximo de 36. Essa linha aqui em vermelho. A partir do 7 em diante, x7, né? O y volta a diminuir de novo. Ó. Então, o maior valor que y assume é 36. Esse é o máximo da minha função. Certo? Então, parábola para cima ou parábola para baixo, a coordenada do vértice é sempre menos b sobre 2a. Observe que o eixo de simetria, num caso ou no outro, que é essa linha em vermelho aqui, ó, certo? Corta o gráfico em duas bandas iguais. E ele passa na metade do caminho entre as raízes. Ó. Por isso que para achar a coordenada do vértice, eu posso somar as raízes, se tiverem, né, raízes, e dividir por 2. Ok? Ou usar a formulazinha que serve em todos os casos.
tendo raiz ou não, essa fórmula aqui vai servir para achar a coordenada do vértice, certo? Sim, faltou dizer aqui, ó, que esse menos 13, ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. É só fazer o x igual a zero, né? Certo? É o C, ok? Para frente. Vamos rever agora o cálculo das raízes da função do segundo grau. Aqui eu tenho a função na sua forma genérica, né? Se o A for positivo, parábola para cima. A negativo, parábola para baixo. Como é que você encontra as raízes? Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo X. Eu chamei aqui de x1 e x2. Nesses dois pontos, observe que a coordenada y zera, certo? O y zero. Então você vem aqui na função do segundo grau, coloca o y igual a zero. Pronto, aqui ó, o y igual a zero. A sua função do segundo grau vira o quê? Uma equação do segundo grau, ou equação quadrática. Resolver essa equação, você vai achar as raízes, certo? No caso aqui eu chamei de x1 e x2. Pontos onde o gráfico corta o eixo x. A gente sabe como é que faz isso, né? Que é uma revisão, né? Aí a gente calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac. Depois, as raízes são menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Raízes x1 e x2. Pronto. Essa é a fórmula geral para o cálculo das raízes, né? Observe agora, eu coloquei em destaque, que você tem três possibilidades. Se o delta for positivo, você tem uma raiz com sinal mais e outra com sinal menos. Menos b mais, raiz de delta, e menos b menos raiz de delta, certo? Então, o seu gráfico, quer ele esteja voltado para cima ou para baixo, você tem duas raízes. Ele corta o eixo x em dois pontos. Então, a parábola pode estar para cima ou pode estar para baixo. Você vai cortar o eixo horizontal em dois pontos, certo? Parábola para cima, A positivo, parábola para baixo, A negativo. Esse é o caso do delta maior que zero, delta positivo. Então, você vai ter duas raízes, certo? A outra possibilidade é você ter o delta igual a zero. Delta igual a zero, observe se você colocar um zero aqui, ó. Se eu colocar um zero, essas duas raízes ficam a mesma coisa. O x1 fica igual ao x2, ó, certo? Então, se eu colocar o delta zero, repetindo, né, eu vou ter duas raízes iguais, que no final das contas é uma raiz só, né? Menos b sobre 2a. Isso quer dizer o quê? Se o delta for zero, o seu gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto. Ele pode estar voltado para cima ou voltado para baixo. Ele vai cortar o eixo x em um único ponto, certo? Então, delta maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, você vai ter apenas uma raiz, ok? E o delta negativo? Se o delta for negativo, ó, se você colocar aqui um número negativo, esses números aqui não são reais. Não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais, né? Então você não vai ter nenhuma raiz real. Então x1 e x2 não existem. Então delta negativo, você não vai ter raízes reais. Isso quer dizer que o seu gráfico, a parábola pode estar para cima ou para baixo, ela não vai cortar o eixo horizontal, não corta o eixo x, certo? Então delta negativo, o gráfico não corta o eixo horizontal, porque as raízes não existem, certo? Então, fazendo sumário, delta positivo, eu tenho duas raízes, corto o eixo horizontal em dois pontos, delta igual a zero, eu só tenho uma raiz, corto o eixo horizontal em um único ponto, delta negativo, eu não corto o eixo horizontal, independente se a parábola é para cima ou para baixo, não corto o eixo x. Um exemplo, aqui do lado direito, x2 menos 5x mais 6. Observe que essa função do segundo grau aqui tem os três termos, ó. Tem o A, tem o B e tem o C. Tem os três termos, certo? Observe que a parábola é para cima, o A é mais 1, ó. O A é mais 1, positivo, parábola virada para cima, tem aqui o gráfico dela. Ó. O B aqui é menos 5, né? E o C é 6. Como é que você encontra as raízes? Você faz o y igual a zero. A sua função vai virar uma equação do segundo grau, ou equação quadrática, certo? Faz o y igual a zero, agora você vai resolver a equação. x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Como é que você resolve essa equação? Tira o delta, b ao quadrado menos 4ac. Observe que o b é menos 5, tem que ter cuidado com isso, né? Certo? O menos vai ficar ao quadrado, o a é 1 e o c é 6. Faça uma continha simples, o delta dá 1. Quanto é a raiz de 1? 1 também, certo? Então, delta positivo, duas raízes, quais são? Menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta, certo? Tem que ter cuidado aqui com isso aqui também, ó. O b é negativo, menos 5, ó, e tem o menos na fórmula. Tem que ter muito cuidado com isso para não errar, né?
mais raiz de 1, que é 1, e outra com menos, né? Então, você vai ter uma raiz com mais, x mais 1 sobre 2, e 5 mais 1 sobre 2, e 5 menos 1 sobre 2. Então, são duas raízes, né? 2 e 3, certo? 2 e 3. Duas raízes porque o delta deu maior que zero, positivo. Aqui as raízes, ó, 2 e 3, ok? Observe que essa linha em vermelho é um eixo de simetria. Passa em cima do vértice, ó. Divide o gráfico em duas bandas iguais, ok? Esse vértice é um ponto de máximo ou de mínimo? É um ponto de mínimo, certo? Isso porque o y está diminuindo, ó, até atingir um valor mínimo aqui, ó, em vermelho. Depois ele volta a crescer, certo? É um ponto de mínimo. Como é que eu acho a coordenada x desse vértice? Você soma as duas raízes e divide por 2. Ó. Uma possibilidade. Se você souber as raízes, soma e divide por 2. Dá 2,5, certo? A outra maneira de achar essa coordenada x do vértice é usar a formulazinha. Ó. Menos b sobre 2a. Lembrando que o b é menos 5, e ainda tem o menos da fórmula, né? Dividido por 2 vezes o a. Dá 2,5 também, dá a mesma coisa, certo? Então, acha a coordenada x do vértice, somando as raízes e dividindo por 2. Ou usando a formulazinha aqui, certo? Observe que o vértice ele está nessa linha em vermelho aqui. A metade da distância entre as raízes, né? Por isso que eu posso somar elas e dividir por 2. E a coordenada y do vértice? Precisa usar aquele menos delta sobre 4a? Não. Depois que achou a coordenada x, você vai lá na função, ó, troca o x por 2,5. Certo? Aqui o x por 2,5. 2,5 ao quadrado, menos 5 vezes 2,5 mais 6. O y mínimo, ou do vértice, é menos 0,25. É o menor valor que a função assume. Certo? O y diminui até esse valor aqui mínimo. Esse é o mínimo da minha função. Depois o y começa a crescer de novo. Certo? Segundo exemplo. Menos x2 mais 100. Observe que essa função aqui não tem os três termos. Está faltando o b. Ó. O número que multiplica o x. Ó. Eu escrevi ela assim. Ó. Menos x2 mais 0x mais 100. Observe que o b é zero. Não tem os três termos, só tem dois termos. Nesse caso, se a função tiver apenas dois termos, certo? Você não precisa calcular o delta para achar as raízes. Então, se tiver dois termos, eu encontro as raízes sem ter que calcular o delta. Vamos lá. Observe que o a é menos 1, parábola virada para baixo. Parada voltada para baixo, certo? Achar as raízes. Você faz o y igual a zero. Y igual a zero. Aí vem aqui, ó, coloco y zero, certo? Pronto. Aqui eu tenho a minha equação do segundo grau. Como é que eu resolvo? Posso tirar o delta? Pode também. Mas aqui não é necessário. Ó. Você passa o 100 para o outro lado. Ó. Passa o 100 para o outro lado, vai menos 100. Multiplica por menos 1, x2 igual a 100. O x vai dar mais ou menos raiz de 100. Ou seja, o x pode ser 10 ou menos 10. Certo? 10 ao quadrado dá 100, mais menos 10 ao quadrado também dá 100. Então, o menos 10 também serve. Porque elevado ao quadrado também dá 100. Então, as raízes são menos 10 e 10. Os dois pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Certo? O vértice aqui é um ponto de máximo. Observe que o y cresce até atingir um máximo. Depois o y começa a diminuir de novo. Certo? A coordenada x do vértice. Como o eixo vertical aqui, eu estou vendo que o eixo y é um eixo de simetria. Então a coordenada x do vértice está bem aqui nesse ponto. Ó. X igual a zero. Como é que eu confirmo? Eu somo as raízes e divido por 2. Menos 10 mais 10, 0. Dividido por 2, 0. Ou então você usa a formulazinha aqui. Ó. Menos b sobre 2a. Lembrando que o b é 0, né? O b é 0, vai ficar 0 sobre 2, 0. Então essa é a coordenada x do vértice, 0. Está em cima do eixo y, o eixo de simetria. Coordenada y do vértice. Vou aqui na função, troco o x por 0. Vai dar 100, né? Então, esse aqui é o máximo da minha função, 100. Então, meu y cresce até atingir um valor máximo de 100. Depois ele começa a diminuir de novo. Ok? Vamos para frente. Para terminar, eu vou fazer um sumário do que a gente falou até agora. Aqui eu tenho a função do segundo grau, certo? A gente sabe que se o a é positivo, a parábola é voltada para cima. Então, as três situações aqui, ó, de cima, certo? Parábola para cima, a positivo. Se o a for negativo, a parábola é voltada para baixo. São as três situações aqui de baixo, certo? Então, a positivo, parábola para cima. Essa fileira aqui de cima, certo? A negativo, parábola voltada para baixo. Essa fileira aqui de baixo, certo? Que a parábola seja para cima ou para baixo, você ainda tem três possibilidades. O delta positivo, duas raízes, certo? Que é o caso, esses dois casos aqui, ó. Delta positivo, duas raízes, certo? Delta igual a 0,
uma única raiz. Delta negativo não tem raiz nenhuma. O gráfico não corta o eixo horizontal. Vamos começar com o A positivo, parábola virada para cima, que são os três casos de cima aqui. Ó. A primeira função é essa aqui, ó, que eu fiz o gráfico aqui. x2 menos 6x mais 5. Observe que o A é mais 1, A positivo, parábola voltada para cima, certo? Se você calcular o delta dessa função, b ao quadrado menos 4ac, troca o b por menos 6, faz uma continha simples, o delta dá 16, positivo. Isso quer dizer o quê? Você tem duas raízes. O gráfico corta o eixo horizontal em dois pontos, duas raízes, certo? E você calcula usando menos b mais raiz de delta, né? Você calcula as raízes, vão dar 1 e 5. Então, nesse caso aqui, delta positivo, duas raízes. O gráfico corta o eixo em dois pontos. A segunda situação é essa aqui, ó. É o gráfico dessa função aqui, ó. O A é mais 1, positivo, parábola ainda é para cima, certo? Se você calcular o delta dessa função aqui, b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 6, né? O a é 1, c é 9. O delta dá 0. Delta dá 0 quer dizer o quê? Só tem uma raiz. O gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto. Delta igual a 0, certo? Gráfico corta o eixo x em um único ponto. Só vai ter uma raiz, certo? E a terceira possibilidade é você ter o delta negativo. Isso aqui é o gráfico dessa função. Ó. O a é mais 1, parábola virada para cima. Positivo. Se você calcular o delta aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 6, né? O a é 1, c é 10. Delta negativo. Isso quer dizer o quê? Não tem raízes. O gráfico não corta o eixo horizontal. Não vai cortar o eixo x, ok? Então, parábola para cima e gráfico não corta o eixo x. São três possibilidades. Delta positivo, duas raízes. Delta igual a 0, uma única raiz. Delta negativo, não tem raízes. O gráfico não corta o eixo horizontal. Certo? Ok? Uma observação, antes de a gente ver o A negativo, uma observação aqui. Ó, observe que essa linha em vermelho ó, é o eixo de simetria. Aqui, a linha que eu coloquei em vermelho. É a linha que divide o gráfico em duas bandas iguais. Certo? É fácil você encontrar esse eixo de simetria quando você tem duas raízes ou uma raiz. Quando a função tem raízes, né, duas ou uma raiz, é fácil encontrar o eixo de simetria. Por quê? Porque ele passa em cima do vértice, certo? Então você pode simplesmente somar as raízes e dividir por 2. Já que ele está na metade do caminho entre as duas raízes. Ó. Eu somo e divido por 2, dá 3. Então o eixo de simetria passa em cima do x igual a 3, certo? Se tiver só uma raiz, o eixo de simetria passa em cima dela. Ó. Passa em cima do 3. Ok? Então você consegue localizar onde é que está esse gráfico em relação ao eixo horizontal. Se está mais para frente ou mais para trás. Se você tiver uma ou duas ou uma raiz, certo? Porque você consegue descobrir fácil onde é que está o eixo de simetria. Ou ele passa em cima da raiz, no caso de uma raiz, ou passa na metade do caminho entre as duas, ó, no caso de duas raízes. Mas nesse caso aqui, ó, delta negativo, onde você não tem nenhuma raiz, o gráfico não corta o eixo horizontal. Como é que eu localizo esse eixo de simetria? Esse eixo tracejado aqui. Ele está mais para frente ou mais para trás? Como é que eu localizo ele? Você vai ter que encontrar o vértice, certo? Você vai ter que encontrar a posição desse vértice aqui, ok? Então, localizando esse vértice, você sabe que o eixo de simetria passa em cima dele. Com isso, você consegue dizer se o gráfico está mais para a esquerda ou mais para a direita, ok? Vamos aqui o caso do A negativo. Parábola virada para baixo. Eu tenho três situações aqui, né? Essa função aqui, ó, o A é negativo, parábola virada para baixo. Se você calcular o delta aqui, dessa função, ó, vai dar um número positivo, mais 9. Isso quer dizer o quê? Duas raízes. Ó. Delta positivo, você tem duas raízes. O gráfico corta o eixo horizontal em dois pontos. A outra situação é essa aqui, ó. Esse aqui é o gráfico dessa função, ó. Observe que o A é negativo, parábola ainda está para baixo. Se você calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, você observa que o delta vai dar 0. Delta 0 quer dizer o quê? Só tem uma raiz. O gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto, certo? Delta igual a 0. Uma única raiz, certo? A terceira situação é o delta negativo. Delta negativo quer dizer o quê? O gráfico não corta o eixo horizontal. Aqui observe que o A é negativo, a parábola ainda está para baixo, certo? Se calcular o delta, dá menos 4. Então, o gráfico não corta o eixo horizontal, ok? Então, delta positivo, duas raízes.
duas raízes, delta igual a zero, uma única raiz. Delta negativo, o gráfico não corta o eixo horizontal, não tem raízes. Ok? Voltando para a discussão aqui do eixo de simetria. Aqui, essa linha tracejada em vermelho, que é meu eixo de simetria, se você tem duas raízes ou uma raiz, você acha esse eixo de simetria fácil. Você consegue localizar onde é que o gráfico está na direção horizontal, certo? Aqui, você soma as raízes e divide por 2. O eixo de simetria está em cima do vértice, certo? Está na metade da distância entre as raízes. Aqui o eixo de simetria passa em cima da raiz, que é o 3. E aqui, nesse caso, como é que eu localizo esse ponto aqui de máximo? Certo? O gráfico pode estar mais para frente, ele pode estar mais para baixo. Como é que eu localizo esse gráfico? Na horizontal, você vai ter que descobrir as coordenadas do vértice, certo? O eixo de simetria vai passar em cima desse x do vértice aqui, ok? Então, você tem que descobrir a coordenada desse vértice para conseguir localizar o seu gráfico. Ele pode estar muito bem mais para a direita ou pode estar mais para baixo. Então é necessário que você descubra o vértice. Isso se o delta for negativo. Então, resumindo, se o delta for positivo, a parábola para cima ou para baixo, essas duas situações aqui, ó. O que é que essas duas situações têm em comum? Aqui a parábola é para cima, aqui a parábola é para baixo, a negativo. O que elas têm em comum é que o delta é positivo. Nessas duas situações, você tem duas raízes, delta positivo, duas raízes. O gráfico corta o eixo horizontal em 2 pontos, ok? Essa segunda coluna aqui, o que é que elas têm em comum? A parábola é para cima, a positiva, a outra parábola é para baixo, a negativa. O que é que essas duas têm em comum? Delta igual a zero. Só tem uma raiz, ó. O gráfico corta o eixo horizontal em um único ponto. Só tem uma raiz, certo? Então, o que essas duas situações têm em comum é o delta igual a zero, uma única raiz. Essa terceira coluna, o que é que elas têm em comum? Uma parábola para cima, a positivo, outra parábola para baixo, a negativo. O que elas têm em comum é o delta negativo. Não tem raízes. Observe que nas duas situações, o gráfico não corta o eixo horizontal. Quer ele aponte para cima, quer ele aponte para baixo. Certo? Delta negativo. Observação aqui sobre o vértice. Nas três situações de cima, como o gráfico está voltado para cima, parábola para cima, o seu gráfico tem um ponto de mínimo. O vértice é um mínimo. Qual é o mínimo da função aqui nesse caso? Menos 4. Menor valor que y assume, né? O y vai diminuindo até menos 4, depois o y começa a crescer de novo, ok? Aqui, qual é o mínimo da minha função? Não é 3. O mínimo é 0. Lembrando que o mínimo é um valor de y. É a coordenada y desse ponto aqui, ó. Isso aqui é a coordenada x, 3. Então o mínimo da minha função aqui é 0, certo? A coordenada y. Observe que o y vai diminuindo aqui, ó, diminui até o y chegar em 0. Do x3 em diante, o y volta a crescer, ó. Então o mínimo da minha função nesse caso aqui é 0, certo? Nesse caso aqui, quem é o mínimo da minha função? Mais 1, é a coordenada y. Menor valor que y assume. O y diminui até mais 1, quando o x for 3. A partir do x igual a 3, o y volta a crescer, certo? Então o mínimo é um valor de y. Nessas três situações de baixo, parábola para baixo, a negativo, a minha função, o meu gráfico tem um máximo, certo? O gráfico tem um máximo. Maior valor que y assume aqui é o quê? 2,25, ponto de máximo, certo? O máximo é 2,25. O y cresce até 2,25, depois começa a diminuir. Qual é o máximo aqui nesse caso? Que tem uma única raiz. É 3? Não, o máximo aqui é 0, certo? O máximo é a coordenada y desse ponto aqui, ó. Não é a coordenada x, o máximo é um valor de y, certo? Então, o máximo aqui é 0, certo? O y cresce até 0, depois ele volta a diminuir de novo. Então o máximo aqui não é 3, é a coordenada y desse ponto, é 0, ok? E o máximo aqui nessa função aqui é menos 1, maior valor que y assume, certo? O y cresce até menos 1 e depois volta a decrescer, ok? Você sempre, em qualquer situação dessa, você acha a coordenada x do vértice usando a formulazinha menos b sobre 2a, certo? Achou a coordenada x, você vai na função e substitui. Aí acha a coordenada y do vértice, que pode ser o mínimo nos 3 casos de cima ou o máximo nos 3 casos de baixo, ok? Pronto. E por hoje é só.